E aí, gente, bom? Que é o Franklin. Estamos aqui hoje para mais um videozinho de qualidade para vocês. Um videozinho aqui mostrando as melhores builds da atualização 6.2 pro Rengar. Uma atualização que veio várias mudanças legaisinhas, mas a única coisa que se importa é com o Rengar, não é mesmo? Então hoje eu vou mostrar para vocês as melhores builds do boneco. As duas builds que eu acho que vão ser as, em teoria, mais fortes. E lembrando, essas builds podem variar no decorrer da temporada. Quanto mais pessoas forem jogando, talvez os chineses descobrindo builds diferentes. Mas isso daí a gente vai testando. Mas isso é um começo para quem quiser já começar a jogar de ringue e não ficar perdido com as builds e tal. Então, bora para as builds. E aí, galerinha, agora que estamos aqui nas builds. Primeiramente a build assassino, né? Nas runas, as primeiras coisas que a gente pode ver é que não vai ter praticamente mudança nenhuma. Praticamente nada vai mudar, a não ser a lenda das lendas que você pode escolher. Você pode variar entre essas duas lendas aqui, lenda linhagem, lenda espontaneidade. Eu estou usando mais lenda espontaneidade, mesmo antes dessa build entrar. Tava gostando. E acho que nessa build aqui, onde você não vai ter tanto attack speed, eu acho que vai ser interessante você ter ela. Mas se você gosta, se você preferir a lenda da linhagem, não tem nenhum problema você usar ela, ok? Vai da sua preferência. Agora os itens, bota, vocês já sabem como funciona, né, mano? Bota de vamp ou bota de letalidade. Bota de vamp quando tiver poucos bonecos que você consegue matar no time inimigo. E bota de letalidade quando você tem pelo menos 3 ou mais bonecos que você consegue matar fácil no time inimigo. O básico. Agora os itens. Primeiramente, Draktar, né? Mesmo na build de Trindade, quando a gente usava a build da temporada passada, ainda é um item muito bom. E nessa temporada ele recebeu uma pequena mudança, recebeu uma nova passiva, essa passiva Véu da Noite, que toda vez que ele abate um alvo ele vai ficar invisível por 1 segundo, enquanto ele ficar invisível ele vai receber uma velocidade de movimento muito boa. E essa passiva tem um tempo de 5 segundos de recarga. Uma passiva muito boa pro Rengar, muito boa, principalmente para conseguir dar pick-off quando os caras estão mais juntos. Não quando os caras estão colados, mas quando os caras estão tipo um perto do outro e você pula matar um. É uma passiva boa que dá pra você fazer algumas plays de pular nos caras quando eles estão um pouco junto, matar um e já fugir. Muito boa, muito boa. Infelizmente perdeu um pouco de dano, mas praticamente todos os itens que o Rengar fazia perderam um pouco de dano. Mas é isso. Eles foram melhorados, na verdade. Eles todos perderam, acho que um pouquinho de dano. Mas tudo bem, mano. Não foi um retirar de dano tão alto assim. E agora, o colhedor de essências, né? Nesse novo patch ele recebeu algumas mudanças. Agora, no build pathing dele, ele vai ter o colhedor, ele vai ter o fulgor. E, e o colhedor agora, ele tem a passiva da antiga Solari, que foi retirada do jogo. Que ao atingir um inimigo com ataque, consome carga e ao causar 90% da base como dano físico e considerando 40 de velocidade de movimento. Essa passiva aqui. Uma passiva muito boa, mano. Muito boa. Principalmente pro Rengar, que é um assassino, né, mano? Pô, essa passiva aqui eu achei muito boa. E agora, quem não gostava de fazer Trindade como eu, agora tem um item que pode substituir muito bem a Trindade. E é isso. Simplesmente melhoraram um item que. Colocaram um item que antes praticamente o Rengar só fazia situacionalmente. Ou em certas builds que você era um Glass Cannon total sem a Trindade. Mas é isso. Item segundo aqui que vocês vão fazer. Lembrete Mortal. Muito bom ele agora. Principalmente com o Rengar, que agora ele tem uma passiva que a cada crítico você recebe mais 6% de penetração de armadura adicional. Isso quer dizer que a cada dano crítico que você causar no seu oponente, você vai aplicar mais os 30, mais os 30, mais os 6. Então, em teoria, você dependendo do seu combo, dependendo da quantidade de crítico que você tiver, você consegue causar até 36% de pain, praticamente um combo todo em todos os ataques. Muito bom isso daqui, principalmente pro Rengar, que é um assassino que consegue fazer muitos itens de crítico. E vai ser uma coisa muito incrível, né, guys? Muito incrível. Infelizmente o item perdeu um pouco de dano e a pain, que antes era de 36, passou a ser 30. Diminuiçãozinha, mas essa diminuiçãozinha, tipo, não vai mudar muita coisa, tá ligado? Tipo, é uma diminuiçãozinha interessante, mas mesmo assim não vai mudar tanto assim, já que o Rengar costuma buildar, assassino costuma buildar muito crítico. E em média, essa build, dependendo da partida, você fica com pelo menos 50% de crítico. Então ainda assim vai ser uma build muito boa e você vai conseguir causar uma pain legal nos caras. E de quinto item e sexto, de quarto item, quinto, você praticamente pode ir variando. Mas a melhor variação que eu achei até agora, que eu acho que eu vou jogar mais, é essas duas aqui. Você não vai ter 100% crítico, mas você vai ter muito CDR, vai ter 50 de CDR e um dano muito bom. Já que esses dois aqui têm um dano muito bom e o Eclipse dá um CDR muito legal. Você pode fazer outros itens aqui, pode. Você pode colocar uma coletora aqui, você pode colocar uma sedenta aqui, mas aí vai da sua preferência, do que você mais gostar. O que eu gostei foi Eclipse, porque ele permite que eu dê um combo melhor. Eu sinto que com um ring de mais CDR eu consigo combar melhor com ele, eu consigo ter as skills mais rápido, e eu prefiro assim, tá ligado? Mas se você só quiser matar os caras em praticamente um combo, vocês podem fazer essas duas aqui que vão ser boas. Principalmente a coletora, recomendo.
E pra vocês quando forem combate pra matar com essa build, antes está aqui o que, tá ligado? Pulem com Case Tracado pra vocês combarem 3Q nos caras e você praticamente matarem, tá ligado? E é isso. E os itens situacionais que a gente já sabe, corta shield, limiar da noite, corta shield, conta muito shield no time inimigo, seja bonecos que tem shield no kit, muito peel, essas coisas assim. Limiar da noite, bonecos que param um Rengar muito fácil, essas coisas assim. Cutelo para quando o time inimigo tiver muita armadura, por exemplo, você tá num time onde tem muito boneco lutador e todos eles fizeram bota de arma, vai ser muito interessante Cutelo, combado com esse daqui para conseguir jogar para matar eles, para lidar com eles. E esses dois itens aqui, né? Malmordius e DD. A DD teve uma mudança agora que ela consegue agora, a passiva da DD antigamente tancava dano físico. E agora ela tanca a passiva da Defense, tanca os dois tipos de dano. Tanca dano AP e dano AD. Dependendo, isso pode ser interessante, mas isso ainda não substitui você ter algum item de defesa mágica na build. Mas, por exemplo, num time que só tem um boneco AP, por exemplo, ele é um assassino. A DD, dependendo da situação, pode ser um item que pode ser feito. Pode ser feito, tá ligado? Mas também, não esqueçamos que esse item aqui, caso tenha um assassino AP forte, também pode ser interessante, tá ligado? Mas isso daqui é situacionalmente que a gente vai fazer essas mudanças. É isso. Bom, essa é a build assassino. Essa é a build assassino, tá? E agora, a build de Trindade. A build de Trindade sofreu umas mudanças, né? Tiraram a Solari e agora tá sem a Solari, né? E a Solari tá na passiva. E a passiva da Solari antiga, eu acho que uma das passivas tá no Colhedor. E o Colhedor agora tem a Lâmina Arcana, então os dois itens, a Trindade e o Colhedor, não funcionam juntos. Fazer os dois é você anular a passiva um do outro. Então a build vai ficar mais ou menos assim. As runas geralmente vai ser essa, vai ser um conquistador. De runas pode ser essas linhas aqui. Ou se você quiser também, você pode trocar o brutal pelo tempestade crescente, o lenda espontaneidade por lenda negócio, vai depender do que você quer. Eu jogaria com a build mais ou menos nesse estilo. Você pode também, contra times contra muito CC, fazer essa variação, mas vai ser situacional. As runas aqui vão ser situacionais, se você for querer jogar com essa build. De botas, essa build, você tem algumas opções. Você pode fazer a bota de vampirismo, ou as botas de resistência. Vai depender do jogo, né? Se você precisar de um jogo de resistência mágica, vai dependendo. E os itens aqui vão ser mais ou menos esses. Força da Trindade e Navori. Os itens aqui vão ser esses porque antigamente a gente usaria Solari de segundo item e geralmente não fazeria Navori. Mas agora, já que a Trindade foi extinta, não existe mais, esse item vai ser um item bom para se fazer. Porque agora ele dá mais velocidade de ataque, antes ele dava CD. E vai ser muito bom. Você vai ter uma build praticamente muito forte. E as ordens dos itens vão ser mais ou menos essa vai ser a ordem. A primeiro item vai ser a Trindade, né, mano? Porque Trindade é boa no Rengar. Mas nessa build, principalmente, é a principal item core. E esses dois aqui, pelo menos. E esses três aqui. Esses três aqui, praticamente, vão ser os itens cores dessa build. Vão ser os itens core. E de último item, no lugar do Gumo, você pode também fazer um item situacional. Você pode colocar um corta-shield, dependendo do jogo. Fazer ele até mais cedo no jogo, de segundo, de terceiro item. De terceiro item você pode fazer, dependendo da situação do jogo. Uma Death Dances para tancar. Um Armor Mordes, ou até um Cutelo para lidar melhor com bonecos de muita armadura. Mas isso vai ser situacional, obviamente. E essa é a build, até o momento. E essa é a build. Tem versões que você talvez possa fazer uma variação de você fazer essa variação aqui. Pode funcionar, mas eu acho que não é tão boa assim. Eu prefiro geralmente um crítico maneiro para você conseguir resetar as habilidades usando da passiva da Solari, da passiva das Navores, quer dizer. E a passiva da Navori também tem uma impermeância, que essa passiva aqui faz suas habilidades causarem 2% a mais de dano com base no seu crítico. Então, dependendo do quanto de crítico você tiver, ela vai causar um dano base baseado nele. Então é bom você pelo menos ter uns 75% de crítico nessa build agora, para você conseguir causar um dano legal, tá ligado? E é isso, esses são os itens situacionais. Esse daqui não pode. Esses são os itens. Isso terá que ser. Ah, não sei. Mas é isso. Eu acho que é isso. Essas são as builds, os itens. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente esse vídeo vai estar saindo no dia da. No penúltimo dia antes da temporada ranqueada acabar. Então, é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, mano, aproveitem as builds, testem elas antes de jogar, ok? Não vão jogando já com ela, testem ela no PBE pra ver se é o estilo de vocês, testem as variações dela pra saber qual item você pode substituir por tal, como vai ficar tal coisa, tá ligado? Pra vocês não passarem mal e terem que decidir na hora do jogo, né? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e até um próximo dia, que Deus abençoe cada um de vocês, até.